Na mesa, um cafezinho. E falei para vocês que hoje o programa seria especial, iniciando a semana com chave de ouro. Convidado no primeiro momento, convidado no segundo momento. Professor Theo Alves, escritor, amante da poesia, defensor da literatura, entusiasta da nossa região e apaixonadíssimo pelo Seridó. Muito embora não tenha nascido na cidade de Currais Novos, mas abraçou ela assim como recebeu esse abraço da nossa cidade, com toda a sua criação, até o início da vida adulta aqui na terrinha. Dito isso, não tem como não se apaixonar por uma terra como essa. E tudo isso ele consegue, inclusive, em seus trabalhos, em seus livros, contos, romances, transformar de uma forma lúdica, deixando ainda mais bonita, saborosa, brilhante e rica a nossa região. Professor Theo Alves vem no cafezinho para falar sobre lançamento de livro, mas aqui, meu irmão, é como um livro. A gente precisa ter o início, meio e fim, conhecendo a figura que vem defender tudo isso. Professor Theo, seja bem-vindo ao cafezinho. Me perdoe o início do programa ser tão expansivo dessa forma. Seja bem-vindo. Ô, Cacá, muito obrigado. Eu acho que a abertura do programa já valeu a minha vinda até aqui. Muito bom, muito obrigado. Cara, e aí, vamos lá. Natural de onde? Eu nasci em Natal, longínquo, 1980, faz tempo. Não faz tempo todo, não. E vim pequeno para cá, minha família é daqui, a gente morava em Natal quando eu nasci, mas ainda pequeno a gente voltou para cá, e aqui é o que eu tenho como referência de cidade natal, assim, é a minha referência de casa, minha referência de lar, minha infância, minhas lembranças, tá tudo aqui, né? Inclusive isso afeta muito o meu trabalho, né? Eu escrevo, mesmo morando hoje em Santa Cruz, mas eu escrevo muito sobre Currais Novos. Currais Novos ainda é a minha cidade. Tá na identidade, né? Tá na formação. Eu acho que a formação de um escritor, vou colocar como um artista da caneta. Eu acho muito bonito isso. Ele passa muito as experiências, essa formação, as experiências de fato vividas, né? O que conecta enquanto humano, que faz com que você transmita isso através da caneta. Pois assim, o universo sobre o qual eu escrevo é um universo que está muito, muito centrado, assim, da minha infância até o final da minha adolescência. Então, todas as minhas referências, desde de referências pessoais, de amizade, de família, mas também as referências que eu fui tendo enquanto ia crescendo, assim, de ter, por exemplo, eu tenho uma sorte gigantesca que eu convivi aqui com o João Antônio, que é uma referência, né? Sorte, então, eu fui amigo de João Antônio, amigo muito próximo, assim, de frequentar a casa dele, de frequentar o ateliê, de ver ele erguer o espaço avoante. Então, essas figuras fazem parte da minha vida, como também a geografia da cidade. Então, eu sou do tempo em que havia uma divisão social entre as praças aqui. Então, tinha isso, né? Eu vivi isso de perto. Não, mas eu vivi também, tá? Podemos falar? Mas você é bem mais novo que eu. Não, mas tinha umas nomenclaturas até. Sim. Talvez para o horário não permita, mas... Exatamente. Mas tinha realmente, né? Era da divisão ali. Pois é, então assim, por exemplo, no começo da minha adolescência, eu morei ali perto da Rua do Brejo. Então aquele universo, assim, das pessoas, dos tipos que só existiam ali, então, eles foram povoando aquilo que eu escrevo, povoando a minha imaginação. Então, as histórias das senhorinhas que eu via lá conversando com minha avó, tudo isso faz parte do meu processo criativo. Então eu devo muito à cidade. E dentro dessas experiências, como é que chega a literatura para você? A gente tá falando ali essa parte de João Antônio e tal, já é algo mais já a vida adulta. Verdade. Mas assim, lá, Theozinho, lá atrás, como é que chega a literatura para ele? Cara, eu sou um sujeito de muita sorte.
Na minha família não tem ninguém assim dessa área das artes, das letras e tal. E aí quando eu tinha uns 8 anos, a gente se mudou e a gente foi para a casa que era de uma tia minha. E quando chegou lá, tinham 2 livros. Foram os primeiros livros com os quais eu tive contato na minha vida. Um era um almanaque Abril de 1984, isso já era 1988, e o outro era o livro Espumas Flutuantes, do Castro Alves. E eu fiquei fascinado pelos 2 livros. E com Espumas Flutuantes, eu obviamente não entendia muito bem o que é que aquilo significava, mas eu sabia que aquilo tinha uma sonoridade, que tinha um estilo de composição que eu ainda não sabia o que era, mas que me encantava. Então eu tive a sorte que minha primeira formação, meus primeiros livros foram esses 2. E aí depois eu ainda tive a sorte de morar perto da Fundação José Bezerra Gomes, ali perto do centro. E tinha a biblioteca que funcionava lá, e eu fui me tornando um rato de biblioteca. Mas isso é o que idade? Isso tinha acho que uns 11 anos, 12 anos. Diferente da galera, ou era o cara que era o ratinho, o rato de biblioteca, mas tipo, distante da galera, ou foi formando um ciclo social ali por conta dessa leitura? Eu era um sujeito meio esquisito. Não dá para ser poeta, não dá para ser escritor sendo muito normal. Normal, boa! Então eu era um sujeito um pouco esquisito, mas tive a sorte de ir fazendo amigos depois, né, que eram tão esquisitos quanto eu. Então a gente foi crescendo no mundo junto, esquisito, nesse mundo de esquisitices, assim. Então era uma galera que também lia muito, que apreciava muito música, artes de forma geral. Então, tanto é que dessa época surgiram hoje escritores, artistas que a gente ouve falar muito aqui na cidade. Yara Carvalho, por exemplo, Wesley Gama, Adriano Santoro. Os esquisitos aí. Não é? Esses eram os esquisitos. Aí eu já um pouco galera mais aí. adolescente, lidando com esses esquisitos tão esquisitos quanto eu. Então, tive essa sorte. Eu fui tendo sorte pelo caminho, né? Primeiro essa coisa da biblioteca e tal, e depois encontrar essa galera que era muito próxima a João Antônio, né? Então, João fazia meio que esse meio campo, assim, reunindo gente, né? Assis Costa O quão que João teve um impacto para essa geração? Porque, assim, é impressionante o quanto de depoimentos, de testemunhos de toda essa galera. Com todo mundo que eu conversei, boa parte da galera que você citou aí, todos falam, assim, de forma natural. Eu não estimulo, mas nos nossos bate-papos eles falam João Antônio, eu acho que o impacto foi enorme. Cara, João era um sopro, assim, de arte, diferente de qualquer coisa que a gente pudesse ver aqui. Então, João primeiro que ele trouxe uma ideia muito particular, assim, que era a coisa de que a gente não precisava ser bom para a cidade, assim, tipo, você é bom no nível de Currais Novos. Não, ele incentivava a gente, ele mexia com a gente para que a gente fosse bom de verdade. Seja com o que fosse, seja no parâmetro que fosse. E ele trazia para o que ele fazia, né? Ele mexia com artes plásticas, lidava com isso, mas era um sujeito que também entendia de literatura, que também ia por esse lado, conhecia muito de música e tal. Então ele trazia o diferente e ele explorava para que a gente se interessasse por isso também. E aí medir o impacto que João teve, assim, cara, o que eu posso te dizer é que eu acho que se não houvesse João Antônio, Currais Novos não respiraria a cultura do jeito que respira hoje. E aí eu digo de tudo, artes plásticas, música, literatura, carnaval. Se não fosse João, a gente não teria uma cidade tão rica culturalmente. E a gente fala de um impacto enorme de uma geração que reverbera ainda muito isso e que certamente o grande artista, o fenômeno, o extra classe, ele não morre. Sim. Porque a arte dele fica. Exato. João está vivo. Certeza. Nos 4 cantos da cidade que você olha tem um sopro, tem um suspiro, tem alguma coisa de João. Então realmente é algo impressionante.
Nessa sua formação, você estava falando aí da galera que andava tal, e começou a se conectar, a criar o que hoje boa parte dessa turma nova não tem essa convivência social, mesmo tendo redes sociais, Sim. não se socializam de forma pessoal. Existem encontros, como é que vocês faziam para se alimentar, para buscar essas referências? Como é que isso acontecia? Cara, a gente ainda teve parte desse grupo, esses que eu disse a você, por exemplo, Aldenir Dantas também, a gente ainda se encontrou depois, todo mundo junto, no curso de letras aqui. Então a gente se encontrava na universidade, a gente ia para casa uns dos outros, e aí tudo que um descobria, compartilhava com os outros. Era uma época bem mais difícil do que agora, então você descobria, por exemplo, um disco novo, e aí você ia mostrar para os amigos e tal, e aquela coisa de... Mas será que seria mais difícil ou melhor? Porque, sei lá, existe esse conflito de gerações, a gente vai querer defender a nossa geração, lógico. Sim. Mas o que era massa? Você tá, ó, aqui, eu peguei a época do CD. Eu tô com um CD legal aqui, vamos lá ouvir. Juntava uma galera. Isso é hoje não. Isso. Você dá o link aí, ó, vê isso aí. Pois é, a facilidade, né, de acesso a essas coisas, por um lado é espetacular. Você hoje quer escutar, por exemplo, um cantor do Mali, na África, norte da África. Você consegue, com relativa facilidade. Não tem dificuldade para isso. Só que talvez essa facilidade tire um pouco da coisa do ritual. Então a gente tinha isso de botar o disco para tocar, o CD para tocar, a fita, cassete, e todo mundo em volta ouvir. Então era meio que um ritual, né? E isso é algo que essas nossas gerações atuais perderam. Essa coisa do ritual, a gente tem cada vez menos rituais. Ouvir música é uma coisa cada vez mais passageira, rápida. Você ouve 30 segundos, já está mudando de faixa e tal. É o tempo do TikTok, por exemplo. Então, acho que a perda desse ritual tira um pouco dessa gravidade que essas coisas tinham. Então, eu lembro muito bem. O Wesley uma vez trouxe uma fita gravada com um disco do Nick Cave. Foi a primeira vez que a gente ouviu. E até hoje eu não esqueci. Eu lembro disso, assim, numa noite a gente tá lá ouvindo. Vem ouvir isso aqui. Pá! Eu tenho certeza que se ele tivesse mandado o link e eu tivesse ouvido, não teria o mesmo impacto. Com certeza, né? Não. Então tem isso, tem essa diferença. O ritual se perdeu e isso é uma pena. A gente precisa construir rituais. Precisamos construir. Talvez a gente ainda tenha essa missão de retornar. E aí como é que entra a construção da parte profissional? Com todas essas referências de consumo de arte, talvez de aplicação de arte uma hora ou outra, mas ainda não de forma profissional. Você falou que encontra boa parte da turma no curso de letras, já começa a traçar um caminho na docência e tal. Como é que já ia essa formação na cabeça do Theo Alves? É engraçado, assim, porque o meu lado professor e o lado escritor, eles caminham pelas mesmas coisas, pelas mesmas referências, mas eles não se encontram exatamente, né? Eu acho que nessa coisa de construir rituais, eu acho que eu tentei construir o meu ritual como escritor a parte de todas essas outras coisas que eu faço profissionalmente, né? Além da escrita, né? Então, eu sempre vivi cercado e consumindo literatura, mas elas caminharam por lados distintos, né? Eu fui me tornar professor, comecei a ser professor de inglês, eu tinha 16 anos, era um molequinho, dava aula aqui no CCT para criança, né, e tal. E aí no curso de letras eu me tornei professor de literatura. E aí dei aula aqui, acho que em todas as escolas particulares, se não todas, quase todas, e continuo dando aula até hoje de literatura, mas aí aquilo que eu escrevo se encontra pouco com aquilo que eu ensino. Pode parecer uma contradição. Inconsciente? Consciente. É um exercício consciente. Deixou bem paralelo. Vamos caminhar, Exatamente. Olha, cada um do seu lado. Exatamente.
Eu sempre tive um certo cuidado, assim, porque a literatura, para mim, tem uma coisa meio que sagrada. Não que a docência não tenha, mas é outra coisa sagrada, né? O universo da literatura é onde eu me organizo comigo mesmo. Então é onde eu viro gente. Esse processo, assim, para entender o que eu sou, o que eu sinto, o que eu vivo, o mundo ao meu redor, passa muito pela literatura. E aí isso chega pouco, assim, no campo da docência. Da docência é a coisa mais acadêmica mesmo, aquela exigência do conhecimento mais profundo e tal. Enquanto a literatura, a escrita da literatura é algo mais íntimo meu, assim. Posso dizer a você que a docência é social, a literatura é pessoal, a escrita é Boa pessoal. parte dos poetas, dos escritores, tem muito essa visão sobre um encontro, uma conexão com o eu Sim. mesmo, né? Assim, é de você estar ali e começar a se conectar, a se reconhecer, entender a tua visão de mundo, a sua forma de enxergar o mundo, e acaba realmente tendo uma imersão maior sem a responsabilidade que tem encontrar com você mesmo. Exato. Né? Não existe aquela responsabilidade social tão grande, apesar de causar impacto. Isso. Os efeitos, assim, do social naquilo que eu escrevo, eles são inevitáveis porque eu sou uma figura social. Eu vivo no mundo, vivo na história, né? Então, assim, os meus filtros acabam captando isso. Mas eu diria a você que o lance com a literatura tem um quê de sagrado, assim, é algo... Cara, para ter uma ideia, assim, é imaginar que você pode construir o mundo. Né? Então literalmente. Literalmente. Então você construir pessoas com discursos próprios, com visões próprias, com atitudes, com gestos, construir lugares, espaços que dialogam com aquilo. Então tem um lance meio de sagrado mesmo. E dentro desse lance de sagrado que você falou aqui, sempre deixou muito claro que não queria misturar a questão, os paralelos estavam bem traçados. Quando é que chega essa parte da literatura de lançar livro, de entender que, tipo, eu preciso mais paralelo, tinha uma vida profissional, tal. Não chegou em nenhum momento a ficar muito próximo, ou entender que, opa, não posso parar aqui, vou só consumir a literatura, não vou lançar livro, porque eu preciso tomar conta desse outro lado aqui. Eu sempre fui, assim, muito criterioso, assim, no que eu escrevo. Eu sempre escrevi muito com projeto. Então eu tinha isso em 2008, faz tempo. Eu tinha um blog, né? Era um tempo em que os blogs estavam em alta e tudo. E aí eu comecei a escrever um material para os blogs, para o blog que eu tinha, chamava O Centenário. E aí um cara viu aquilo e disse: "Você tem material para publicar? Quer publicar?" Eu estava escrevendo o meu primeiro livro sem muita pretensão, né? E aí eu achei estranho o cara propondo publicar. Eu disse: "Pô, tem alguma armadilha aí." Mas eu disse, pela internet? Pela internet, pelo blog. Aí respondi: "Tenho material e quero publicar." Aí o cara disse: "Manda para mim e tal." Eu disse: "Pô, vou mandar, esse cara vai roubar meu..." Logo agora que eu tô mandei, cara, com o coração na mão, mandei. Aí ele disse: "Cara, tá pronto para publicar, vamos publicar?" Aí eu comecei a entender que era sério. E aí, dessas coisas engraçadas, assim, eu já estava na faculdade e tal, e tinha passado pela faculdade e tinha lido um cara chamado Adriano de Souza, que é um poeta de Natal. Ele mora em Natal, não é de Natal. E era um cara que eu achava brilhante. Só depois que ele disse: "Vamos publicar", foi que caiu a ficha que o Adriano de Souza, que eu tinha lido na universidade, era esse. Era o cara que estava querendo publicar um livro meu. Eu disse: "Porra, então agora vai."
E aí a gente Entra publicou. nessa sua percepção de que você já falou umas 3 ou 4 vezes, eu sempre tive sorte. Exatamente. Mas é isso, eu sempre tive sorte. Isso é verdade. Pô, e aí a gente publicou o primeiro livro e deu muito certo. Um livro chamado Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis. Tal. Ainda verde, mas já bacaninha. Aí, uns 5 anos depois, a gente publicou o segundo juntos, chamado A Máquina de Avessar os Dias. E aí, depois dessa brincadeira, eu tomei gosto pela coisa. E aí comecei a publicar mais, com mais frequência. E estou publicando cada vez mais. Assim, Eu cheguei, quando você chegou aqui, eu disse, rapaz, tá aí, livro e tal. Qual o número do livro? Rapaz, isso é 11º já. 11º, pois é. E Dentro assim, dessa construção, desses 10 livros anteriores, sempre com a perspectiva do preenchimento de Theo Alves, era o principal objetivo, ou já começou determinado livro, não, agora a gente precisa olhar para a parte mais profissional, mais comercial? cara, eu diria a você que sempre foi um processo de preenchimento e esvaziamento, ao mesmo tempo. Desde muito novo eu entendi que a gente só escreve daquilo que a gente está preenchido, que a gente está cheio, que a gente precisa transbordar. Escrever é transbordar. E aí eu fui aprendendo isso e entendendo também que a cada livro há um esvaziamento. E tanto é que é um processo bem sério, assim, depois que você termina um livro, que você publica, que você vê ele no mundo, e que aí você percebe que tem pouco a fazer mais por aquele livro. Ele já está no mundo, já não é mais seu. Como é que é essa percepção, cara? Como é esse sentimento aí? É um filho e tal, só que é um filho que já cresce, já é um filho criado. Exatamente. Não tem mais como... Isso, e é um filho pelo qual você pode fazer muito pouco. Porque depois dele pronto, depois dele lançado, o máximo que você pode fazer é ajudar nas vendas, divulgar, falar sobre ele, receber o retorno das pessoas, mas você não tem mais o que mexer. Já é um filho adulto, né? Já é um filho adulto. Você meio que abandona no mundo. É mais ou menos isso, assim. E aí a torcida é para que você tenha feito um bom trabalho na criação desse filho, para que abandonado no mundo ele seja alguém decente. Qual foi o primeiro feedback de um livro? Cara, foi muito louco. Foi no primeiro livro, esse que estava falando, o Pequeno Manual Prático de Coisas Inúteis. Foi muito estranho, assim, porque pouca gente sabia que eu escrevia, só os amigos mais próximos. E aí a gente lançou o livro, né? E eu tive a primeira experiência de uma entrevista, foi no RNTV, do meio-dia. E foi muito doido, assim, porque eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo ali. Era um cara que estava escrevendo o primeiro livro. E foi muito engraçado, assim, que o cara que foi antes de mim para a entrevista era um secretário de obras de Natal, que foi falar dos alagamentos na cidade e tal. Isso lá atrás? Em 2009. Audiência altíssima de TV aberta, né? Muito. E aí, depois dele falar dos alagamentos, lá fui eu falar sobre poesia. Acalentar os corações dos natalenses. Aí o secretário, assim, quando eu fui, ele bateu no meu ombro assim e disse, pô, que bom que eu fui antes de você. Eu também agradeci por ele ter ido antes, porque deu uma preparada, eu disse, pô, se depois do que esse cara foi bombardeado aí, eu vou tranquilo. E aí depois da entrevista lá, um monte de gente, assim, deu retorno e tal. Você ainda tinha um blog na época? Ainda tinha um blog. Pouco depois eu encerrei. Eu sou um cara meio esquisito, assim, pô. O blog saiu na lista que na época a Globo.com fazia de blogs sugeridos. Toda semana tinha 5 blogs sugeridos, aí o meu saiu. Eu não acredito, cara, pelo amor de Deus. Virou uma bagunça, eu não conseguia dar conta dos comentários e tal, aí eu fui e fechei o blog. Eu acho que eu não tenho muito jeito para o sucesso. Eu acho que é isso, eu não tenho muito jeito para o sucesso. Aí, cara, depois dessa entrevista, as pessoas vieram falar comigo e tal, e essa foi a primeira vez, assim, que eu tive a noção de que eu estava escrevendo para as pessoas lerem.
E aí teve uma outra vez com um cara chamado Moacir Cirne, que infelizmente já nos deixou, uma das mentes mais brilhantes da história da intelectualidade potiguar. Viu meu trabalho, viu dos meninos também, Yara, Wesley e tal, Luma Carvalho, todo mundo. E ele fez uma lista, e aí colocou lá numa lista assim, de 10 maiores ficcionistas do Rio Grande do Norte. Aí botou alguém do passado e alguém do presente. E o meu nome estava na lista. Eu quase tive um troço quando eu vi. Eu disse, puxa vida, agora a coisa ficou séria. Se agora eu sou escritor, agora eu tenho que lidar com isso. E estou tentando até hoje. Tá na peleja. O cafezinho é curto, o cara vai conversando, não estou dizendo, a conversa seria boa, o café era para a gente passar aqui 2 horas, mas é a primeira oportunidade de várias, viu? Eu já vou aqui... Quando quiser é só chamar. Conversa boa, meu amigo, eu gosto de verdade e a nossa audiência também. E aí chegou no 11º livro. Que livro é esse? O que é que pode ser contado aí para estimular quem está em casa também a chegar a ter esse acesso? Certo. Esse 11º livro é um livro chamado Geografia do Abandono. E para dar um plot, um roteirinho básico, assim, é a história de um rapaz que vem para Currais Novos procurar a avó que tem Alzheimer e que se perdeu na madrugada. Então ele vem, passa a noite inteira procurando essa avó pelos recantos da cidade. E ao mesmo tempo em que essa história de busca é contada também a história da avó. Então, desde a infância dela até o momento em que ela chega ali para ser encontrada. É um livro que tem um escopo, tem um background bem currais-novense, porque a história se passa toda aqui. Então, o reconhecimento das ruas, as sensações que o cara tem diante de determinados lugares, as da avó, então essa relação com o coronelismo ainda e tal, tudo isso está muito presente no livro. É um livro curto, assim, é um livro de fôlego, um livro rapidinho, mas é um livro muito sensível, porque ele... Traça um paralelo com a tua vida? Ele tem aspectos assim da minha vida. É um livro de ficção, mas tem alguns aspectos que são semelhantes, assim, a coisa da avó com Alzheimer, por exemplo, a minha avó teve, nunca se perdeu, mas teve Alzheimer. O fato do cara estar saindo de uma cidade que fica a 68 quilômetros de Currais Novos, se for buscar no mapa da Santa Cruz. Então, e como você falou que o livro é um esvaziamento. Sim. Por isso que eu tentei traçar esse paralelo. Tem alguma coisa, alguma correlação? Tem, cara. Tem, assim... Tem alguns acontecimentos, por exemplo, que estão na história, que aí as pessoas não vão saber que aconteceu na minha vida, mas eu posso garantir, alguns deles aconteceram. Uma coisa do... Tem um capítulo do menino que se perde na procissão, por exemplo. Eu fui um menino que se perdeu na procissão. Cara, mas eu acho que é um clássico também. Pois Muita gente vai se identificar. Exato. Muita gente vai se identificar. Eu era pequeno, devia ter uns 4, 5 anos. E é muito engraçado, porque eu tenho uma lembrança muito visual disso. Eu só lembro das pernas, assim, das pessoas. O campo de visão que você tinha. Era o campo de visão que eu tinha. E eu puxando assim, o senhor viu minha mãe, a senhora viu minha tia. Era o que dava para fazer. E é engraçado porque essa história tem uma coisa assim que não fecha muito. E eu digo sempre, a memória é invenção, né? Porque eu fui encontrado, segundo o que as pessoas lembram, minha mãe e tal, minha tia, num lugar muito distante de onde eu tinha me perdido. O que para uma criança da minha idade não era muito possível. Então, isso é uma coisa que não fecha muito, mas na história do livro fecha direitinho. Fechou direitinho? Eu já me perdi no mercado público também, mas já tem 8 histórias diferentes que não fecha muito, mas... É isso, o Ali Salomão, o poeta Ali Salomão diz uma coisa que eu acho fantástica, o Wesley diz muito isso também, que a memória é uma ilha de adição. E é mais ou menos isso mesmo, a gente corta... junta pedaços e tal, da maneira que é possível para aquele momento. Né? E se pegar alguém com criatividade,
como o saudoso Ariano Suassuna disse, que você tem que dar o tempero, você tem que mentir de forma boa. Pois é. Né? Se você mentir que não prejudique ninguém, Exatamente. é um bom mentiroso. Ele prefere um mentiroso do que... Isso. Rapaz, e o Manuel de Barros diz uma coisa que eu uso. O Manuel de Barros diz assim, só 10% do que eu escrevo é mentira. O resto é invenção. Cara, espetacular. Theo Alves, muito obrigado. Um cafezinho curto, como falei, mas foi muito bacana o nosso bate-papo. Quem quiser encontrar, onde podemos encontrar o livro? O caminho é pelas redes sociais, essas redes sociais que a gente estava falando antes. Pode me procurar pelo Instagram, que é a rede que eu mais uso, no @tel.g.alves, ou então pode procurar pelo site da editora Literalux. Só dá um Google lá que acha sem bronca. O nome do livro? Geografia do Abandono. Geografia do Abandono. Obrigado, cara. Eu Espero que tenha gostado da resenha. Oh. É resenha aqui, não é entrevista. Não foi como o RN1. O RN1 não, acho que é o 2, né? Agora eu sei, Não, mas antes era RNTV, do meio-dia. Acho que é. Acho que é o 1. É. Não, cara, eu que agradeço. Foi uma resenha dessa maravilhosa. Quando quiser chamar, pode mandar ver. Vamos aí que a gente dá as providenciar ordens. algumas edições aí de CDs. Tem alguns vinis aqui na rádio maravilhosos. Pra gente vai. E aí seria massa um cafezinho assim, aí chamava aquela galera toda e a gente tem que conversar sobre tudo. Isso é Fantástico. espetacular. Socializar, gente, socializar. Obrigado de verdade. Muito obrigado por você que ficou aí do outro lado, nos acompanhando. Vai no canal do YouTube Cafezinho com Kaká. Não se esquece. Vai agora nas redes sociais do professor Theo. Theo.g.alves. Lá você vai encontrar todas as referências dos contos, dos livros que este camarada, esse gigante, vem fazendo. E também como adquirir o livro que ele acabou de lançar. Para você que ficou no rádio, muito obrigado pela audiência. Amanhã estaremos de volta com mais um cafezinho, convidado especial, tema importante e você aí do outro lado. Até lá! Se Deus quiser, e vai pela sombra, viu, meu filho?